E agora estamos chegando com o nosso quadro mais esperado das quintas-feiras, é o Cultivando o Bem-Estar Emocional. E já está aqui para conversar com a gente a nossa psicóloga, doutora Liliane Dutra, que hoje temos convidado, né, doutora? Pois é, né, minha amiga querida, é um prazer recebê-la, né, vou deixar ela se apresentar. Tá certo, então vamos pedir para a nossa convidada se apresentar, se apresente, por favor. Olá, muito bom dia, né, para todos vocês. E eu me chamo Flávia Queiroz, né, sou professora, coordenadora pedagógica e também estou estudando psicologia aí para dividir aí o caminho com a minha amiga aqui, Liliane Dutra. Que coisa boa. Então, para você que está acompanhando o nosso programa todas as quintas-feiras, inclusive a senhora tem uma fã, viu, doutora? A minha irmã, que disse que perde todos os programas, menos o bem-estar emocional. Diz que está aqui sempre já tá cultivando. Com ciúmes você, né? Eu fiquei um pouquinho enciumado, né? Fiquei um pouquinho enciumado. E nós vamos falar de um tema tão importante para quem nos acompanha. Maria, né? O nome dela? É a Maria. Um abraço para Maria, tá, né? Acompanhando Obrigada, a gente. Maria, pelo carinho. Primeiro, dizer que esse mês de setembro, nós vivemos a campanha do Setembro Amarelo. Nós vamos trazer um tema que é o risco da exposição da criança e adolescente na internet, que é um tema muito atual, inclusive, né, doutora? Muito, né? Tem sido muito falado, né? Depois da denúncia que foi feita do Ítalo Santos, né? Aquela história Isso, do Felco, né? Felco. Que fez uma denúncia e, inclusive, gerou uma lei, né? Uma lei que ainda está em processo, acredito que estava em votação, não tenho certeza se foi aprovado já, mas enfim, estava em processo de votação. Acabou que gerou uma discussão, né? Sim. Uma discussão, inclusive... Muito pertinente, né? Bem pertinente, né? Bem pertinente. Sim. Olha, a gente vai falar desse tema, mas antes é importante frisar que o Setembro Amarelo traz um tema importante, que é se precisar, peça ajuda. Eu vou querer abrir um parênteses antes da gente conversar com Flávia, que veio aqui também preparadíssima para conversar com a gente. Eu queria que a senhora falasse da importância do Setembro Amarelo, principalmente com esse tema, se precisar, peça ajuda. Sim, né? A gente está iniciando o setembro, que traz essa campanha tão importante, tão necessária também, né? Do Setembro Amarelo, que faz esse trabalho de valorização à vida e de prevenção ao suicídio, né? Então, com esse slogan, né? Se precisar, peça ajuda. E é isso, né? A gente sabe que muita gente convive hoje com depressão, muita gente tem alguns transtornos mentais e que leva a pensamentos suicidas, né? Às vezes a tentativas de suicídio. Então, às vezes, pessoas que estão do nosso lado e a gente nem sabe que estão sofrendo, né? E que é importante a gente estar atento para olhar para essas pessoas e ajudar, orientar, né? E se precisar, peça ajuda, né? Não se cale, não guarde para você o sofrimento, não busque ajuda das pessoas que estão perto de você. E só para fazer aqui um adendo, né? E dizer para as pessoas que nos acompanham, Flávia, doutora, nós já fazemos isso sem ser setembro, porque o programa tem ajudado muita gente e eu tenho percebido isso. Eu comentava antes de começar o programa com vocês da importância desse quadro todas as quintas-feiras. Eu falei agora da minha irmã que já virou assídua, né? Tá sempre acompanhando, mas tem outras pessoas também. E durante o programa, as pessoas ficam perguntando. Então, é bom dizer que esse programa, a gente sempre produz ele anteriormente, então não tem como as pessoas interagir ao vivo com a gente, mas há um indicativo que na próxima semana a senhora estará ao vivo, estará aqui no estúdio com a gente, né? Isso. Vamos alinhar. Vamos alinhar. Mas assim, tudo indica que vai dar certo, né? Vamos fazer esse programa ao vivo e aí a gente vai estar com essa possibilidade de responder ao vivo. Claro, né? E aprofundar mais esses assuntos. Sim. E já deixo o convite para a Flávia, que a gente estava naquela dúvida. E a Flávia, a gente deixa o convite também para você participar. A gente está pensando aqui de trazer um convidado ilustre, não vou falar agora, porque a gente ainda não fez contato. Spoiler, né? Não vou dar spoiler, mas quem sabe, próxima semana teremos aqui um convidado de peso, literalmente, para conversar sobre esse tema que é tão importante. Mas, doutora, de que forma acontece essa exposição? Então, né, isso é algo cada vez mais presente, né, infelizmente. Por isso que é um assunto tão pertinente. Né? Antes de tudo, é importante a gente dizer que o adolescente, ele é uma faixa etária que está muito vulnerável, por isso que tem tudo a ver com o Setembro Amarelo. Então, é uma faixa etária
o adolescente ele está em desenvolvimento, está em processo de desenvolvimento, em todos os sentidos, né? Então, ele está muito mais vulnerável a questões de saúde mental, né? Então, por isso que a internet acaba sendo um risco muito grande de comprometimento da saúde mental desses adolescentes, né? Ô Flávia Queiroz, aproveitar você aqui que é coordenadora pedagógica, então ninguém melhor como a coordenadora pedagógica possa entender o efeito dessa exposição que é tão maléfico para a infância, né, para a juventude inclusive. Eu acho que você observa isso enquanto coordenadora, eu queria que você pudesse trazer aí uma explicação à luz daquilo que você entende. Na verdade, a gente vive muito na prática, né? Então, todos os dias, né, eu lido com diversos adolescentes, né, desde os 11 anos de idade até os 17 para 18 anos, que é quando eles estão terminando o ensino médio, né? Então, essa coisa da exposição nas redes sociais tem acontecido cada vez de forma mais intensa, né? E de forma, muitas vezes, não sei se eu posso utilizar o nome irresponsável, mas é porque muitas vezes eles nem têm consciência de que estão se expondo, né? Porque a gente também, por isso que acho que a importância tão grande dos pais nesse acompanhar dos filhos, porque é algo natural, né? É natural que os adolescentes queiram se expor, é natural que eles queiram postar uma foto, que eles queiram, né, jogar ganhar online. Curtidas. Isso, né? porque a gente vive no mundo que gira em torno de curtidas, eu preciso, né? E é normal que eles joguem, e quando eles jogam, eles também estão se expondo, porque eles falam com pessoas online. Então, assim, é normal que isso aconteça no mundo deles. E eu acredito que o problema não está necessariamente em acontecer isso. Mas como é que está acontecendo? Está sendo supervisionado pelos pais? Então, ou seja, é cada vez mais comum, mas também é cada vez mais comum os pais não estarem acompanhando essa exposição dos filhos, né? E muitas vezes os pais promovendo essa exposição, que esse também é um risco imenso. Incentivando, inclusive. Exatamente, né? Porque todo pai, eu acho que quer que o filho... Todo pai não, né? Mas, por exemplo, tem muitos pais que querem que o seu filho seja um youtuberzinho, mirim, tá entendendo? Mas nessa onda de internet agora, eu acho que o próprio pai acha que é interessante que o filho apareça. E às vezes não sabe. Eu não quero aqui responsabilizar direto, mas tem essa responsabilização dos pais, né? Os pais às vezes têm essa culpa, mas não é por mal que ele está querendo que o filho se exponha ali. Ou não sabe o grau do risco que o filho está correndo, né, doutora? Então, é esse desejo de curtidas, de seguidores, né? Então, vamos postar um vídeo aqui, porque de repente vai viralizar, né? Muita gente vai ver. É a vontade de querer aparecer, né? O desejo de se realizar nos filhos, né? Então, aquele desejo que eu tenho, mas que acabo projetando no meu filho, né? Então, isso a gente vê muito. E aí, de fato, não passa muitas vezes na cabeça dos pais do risco que estão expondo os filhos quando fazem isso. E sem falar de outros problemas, que a gente conversava em programas anteriores também, a gente está falando hoje para essa questão da adultização, a questão da exposição da criança e do adolescente, mas lógico que é um risco muito maior, mas a gente falava também a questão do adulto também, né? A gente já falava desse perigo também, que às vezes o adulto adoece porque não teve like, a gente já falou aqui, adoece porque ultimamente o Instagram, o algoritmo não está entregando. E as pessoas estão enlouquecidas, porque o story não está entregando, porque as pessoas não estão vendo a publicação que eu fiz. Isso, no adulto, já é difícil. Imagina numa criança. E não estou falando da exposição, eu estou falando do trauma que isso causa porque ela não está conseguindo ser vista. Isso, né? Uma criança que está em processo de construção, né? Que tem a autoestima ali ainda sendo construída, né? Enfim, né? É de fato algo que gera muitas vezes, né? Essa autoestima baixa, né, que gera essa necessidade, né, eu tenho que ter curtidas, né, para me sentir alguém importante, para me sentir visto, né, e quando isso não acontece, né, então, como é que esse adolescente vai se sentir? E falando dessa exposição, Flávia, a gente falando ainda essa questão do Felca, da denúncia que ele fez, o que é que a gente entende? Existe uma rede de pedófilos que estão ali, porque as pessoas não sabem, eu digo sempre aqui no programa, para quem acompanha o programa, gente, veja, a internet é uma rua. Você está em casa,
Mas você está vulnerável a qualquer coisa. Você pode ser roubado através da internet. Existem os golpes que as pessoas caem. Você vê que existe aí uma rede, e o próprio Felca denunciou que o algoritmo entrega para essas pessoas que consomem esses conteúdos. A criança está ali sensualizando, tem gente que coleta esse material. É possível entender quando essa criança está nessa exposição? Você já conseguiu perceber na escola alguém se expondo nesse ponto? Na verdade, na escola a gente sabe mais de coisas do que os pais em casa, né? Por incrível que pareça. A gente sempre costuma dizer, eu falo até nas reuniões, assim, de primeira reunião do ano, eu sempre digo, olha, vocês conhecem os filhos de vocês em casa. A gente conhece os filhos de vocês fora de casa. E geralmente eles são duas pessoas. Boa parte deles são outra pessoa. Olha o papai. Peraí, eu vou pedir para você repetir isso de novo. É até perigoso. Porque, para quem tá acompanhando a gente, tem assim, meu menino, sabe? Não fez isso, tá? E aí, a gente sabe que faz, né? Faz. E faz mesmo. Porque, querendo ou não, em casa, ele precisa manter aquele padrão que os pais querem que ele viva. Isso. E na escola é o lugar, eu sempre digo assim, na escola é o lugar que eles podem ser eles mesmos, né? Ou seja, eles estão fora dos olhares dos pais, que de certa forma o nosso olhar como pai, como mãe, é um olhar de certa forma moralizador, né? Porque a gente quer que o nosso filho faça o que é certo, faça isso, faça aquilo. E é como se na escola ele encontrasse um ambiente propício para ele dizer, não, peraí, aqui eu posso ser o que sou. Lógico, tem aquelas pessoas que se mantêm, tem aqueles adolescentes que se mantêm, que não mudam muito, mas já tem aqueles outros que dizem, pronto, aqui é o lugar que eu posso ser quem eu sou. E muitas vezes os pais não conseguem perceber essa diferença dos filhos. E muitas vezes quando a gente chama e que a gente conversa, que a gente conta, muitas vezes eles não acreditam. Tá entendendo? A gente mesmo às vezes sai como... Quer dizer que eu que tô... Né? Mentindo, né? Isso. Sai como mentiroso, né? Exatamente. Então, assim, acontece muito isso. Aquele é um ambiente que eles se soltam, que eles se mostram. E a gente consegue perceber, inclusive, mudanças de comportamento, né? Quantas vezes a gente chamou os pais e disse, olha, fulano tá diferente, ele tá mais introvertido, ele tá mais fechado, tá muito tempo no celular. Entende? A gente consegue perceber essas diferenças neles, porque existe. Realmente eles mudam, né? E isso é um grande perigo, quando eles mudam o comportamento, quando eles deixam de ser aquela pessoa que entrou na escola há 2 anos atrás, obviamente que eles vão mudar. Mas quando eles começam a ter comportamentos que preocupam. Né? Então, assim, lá na escola a gente consegue perceber essas mudanças. E eu acredito que o pai em casa, se ele observa bem o filho, e ele precisa conhecer o filho, ao ponto de perceber essas diferenças. Mas talvez não perceba, Flávia, e eu conversava com a doutora exatamente sobre isso em um programa anterior, é que os pais hoje, doutora, e a gente falou, né, tem essa liberdade de, em vez de monitorar o seu filho, prefere dar um celular pro filho, para que o filho fique mais à vontade, porque não vai me atrapalhar, eu tenho meus afazeres, eu não tenho que dar atenção. Então, dá um celular pro filho, né, doutora? A gente falou sobre isso, se distrair, né? E se ocupar, né? Com o celular. Exatamente. Como se fosse a melhor alternativa, e que a gente sabe que não é, né? E aí, acaba que a criança não tem esse limite, ele não consegue dar esse limite sem alguém fazendo esse monitoramento. E eu lhe pergunto, doutora, quais riscos associados a essa exposição? Então, são inúmeros, né? A gente sabe que... E aí, desde as dancinhas, né? As crianças que fazem as dancinhas no TikTok, muitas vezes danças sensuais, né? Que colocam a criança num lugar de adulto, né, de um comportamento adulto que não são ainda, né? Então é por isso que se fala tanto de adultização, né, precoce. Então são crianças que fazem lives, que fazem vídeos se maquiando, que fazem vídeos de moda, né? Então é um mundo adulto, isso é um mundo adulto, que não é de criança, né? Então crianças que acabam entrando nesse universo adulto, né, e que gera essa adultização, né, que criança tem que ser criança. Criança não tem que ser adulto, não tem que se comportar. E o perigo que a gente consegue perceber é que, às vezes, o adulto mal intencionado está do outro lado vendo essa criança. E acho que a doutora falou disso outro dia, que o adulto ali se passa também como se fosse uma criança. A gente já viu casos, viu, Flávia? Da criança aí encontrar esse outro amiguinho que ele conhece, quando chega lá não é um amiguinho que ele conhece.
É alguém mal intencionado, é alguém que já está ali querendo fazer o mal e acontece o pior. Muitas vezes não acontece porque os pais conseguem a tempo monitorar essa conversa, e é interessante que os pais monitorem essa conversa, porque o filho não tem esse domínio, né? Não, ele na verdade não tem. Eu sempre digo assim que a responsabilidade de fato é dos pais, né? Porque eu não posso exigir, por exemplo, eu já vi várias vezes o pai dizendo para o filho assim: não, você precisa ter limite, você não pode utilizar o celular tanto tempo. Peraí, mas ele que tem que ter limite ou sou eu que tenho que dar o limite a ele? Quem é o adulto da história? Sou eu. Então eu como mãe eu não tenho que dizer para o meu filho: você precisa ter limite. Não, eu tenho que dizer para ele: o limite é este. Eu preciso estabelecer o limite, né? Então muitas vezes o limite não é claro, né, para a criança. E você falou uma coisa importante. Os pais muitas vezes não percebem, porque, por exemplo, a gente passa 4 horas, no mínimo, com o adolescente na escola. A gente consegue ter um certo nível de convivência com ele, apesar dele estar na sala de aula e tal. Mas o pai muitas vezes passa o dia inteiro. E a gente sabe que é o mundo de hoje, infelizmente, né? A gente cria os filhos dessa forma. O pai passa o dia inteiro, os pais passam o dia inteiro em casa. Muitas vezes é uma mãe solo que precisa ainda trabalhar para poder sustentar e, às vezes, precisa estudar para conseguir manter o emprego. Então, ou seja, infelizmente, né, a ausência dos pais, e é compreensível, né, mas infelizmente não justifica o fato, mas infelizmente essa ausência dos pais acaba gerando o filho fica sozinho e ele tendo que dar limite a ele mesmo. Como pode? Eu acho que, doutora, é importante dizer o que Flávia está falando aqui. Os pais precisam chamar os filhos para essa responsabilidade e delimitar para ele até onde ele vai. E tem pais que têm essa delimitação do filho. Ele não consegue, por exemplo, regrar o filho e falar: você não vai pegar esse celular. Então eu vou pedir para a senhora conversar com esses pais que estão em casa agora, e saiba que é um risco que você está correndo. Quem está acompanhando aqui no YouTube, quem está acompanhando na rádio, é importante ouvir esse programa. Eu acho que é um dos programas mais importantes que a gente já fez aqui, doutora. Sim. De fato, né, os pais eles têm um papel fundamental, né? Então, criança e adolescente não tem que ter privacidade, né? Então, falava disso outro dia, começo né? de conversa, né? Criança e adolescente, claro, se for um adolescente, é claro que ele vai precisar ter aquele momento no quarto, né? Sozinho, claro, né? Vai precisar... Você precisa dar liberdade ao seu filho. Dar liberdade, mas dar espaço com monitorado, controle. Né? Com controle, né? Então, existem aplicativos de monitoramento, existe aplicativo que limita o tempo de uso de redes sociais, né? Que você tem acesso ao que o seu filho está usando, com quem está conversando. Então, existem aplicativos e formas de fazer esse monitoramento. E é importante que os pais estejam atentos a isso, né? E não simplesmente deixe para lá acreditando que está tudo bem. Porque ele está em casa, né? Ele fica no quarto, mas deve estar estudando. Não, como assim deve estar estudando? Né? Como Tem assim? que saber o que ele está fazendo. Tem que saber é uma o que criança. está fazendo, exatamente. É uma criança. Então, Eu queria trazer aqui também ao nosso programa uma pergunta bem interessante, que a gente está falando muito sobre adultização. Eu queria falar aqui com a senhora sobre esse tema. O que é adultização que a gente está falando tanto? Pois é, né? Eu acabei já entrando nesse assunto, né? De fato a forma com que essa criança ela se expõe, esse adolescente na internet, né? Que leva ele a comportamentos adultos, né? E que leva ele a esse risco, né? De acelerar essa etapa da vida através desses comportamentos, sejam com dancinhas, sejam ensinando coisas de adulto, mostrando, se comportando, né? A partir de coisas que deveriam ser de adultos, né? Como eu falei. Então, algumas dancinhas sensuais que os pais, a gente vê, né? Os pais filmando seus filhos, expondo seus filhos. Até a maquiagem também, né? Porque Sim. tem maquiagem bem pesada que não é para criança, a criança está usando e o pai acha, a mãe acha bonitinho, começa por ali, né? Isso, uso de produtos químicos no cabelo, né, para fazer algum vídeo, né, para a internet. Ou então, eu vi um dia desses, criança com unha em gel, né, coisas que são de adulto, né? Então não é para criança isso. A gente sabe que tem um prejuízo físico, né? Os médicos falam disso. A criança ela não tem um corpo preparado como o do adulto, não tem a resistência do adulto,
Fora os prejuízos emocionais. Se a gente for falar de trauma aqui, né, que isso vai trazer, por exemplo, a gente está tentando atrelar esse assunto ao Setembro Amarelo. E eu perguntava para a doutora, a gente vai falar da adultização, doutora? Mas não era Setembro Amarelo? E ela me disse, tem a ver. Então, a gente vai tentar dizer para você o porquê tem a ver. Isso. E aí, essa exposição muitas vezes leva ao cyberbullying, né? Que acontece muitas vezes, né? É aquela criança que está conversando com alguém, que alguém começa a pedir fotos, né? Fotos mais íntimas, né? Às vezes nudes, e aí aquela criança se sente ameaçada, né? E aí, enfim. E aí isso gera uma situação de cyberbullying, a foto daquela criança é exposta na internet, e uma vez exposta, né, viraliza, e uma vez viralizada, né, para reverter essa situação é muito difícil, né? O problema já está instalado, né? Imagina o impacto disso na vida de um adolescente, né? Eu já vi adolescente e criança tentando tirar a própria vida, e aí é onde a gente chega nesse contexto, Flávia, porque é muita pressão. Imagina, um adulto tem uma foto íntima vazada. Ele já é muita pressão e muitos deles não suportam e acaba tirando a vida. Porque a gente está falando de suicídio, é para todo mundo, criança, adulto. De repente a pessoa está aqui conversando com você, mas é um suicida. Imagina a pressão na cabeça da criança, né? Não é brincadeira não. E eu, por exemplo, eu tenho 23 anos, eu estava fazendo cálculo ontem. Eu tenho 23 anos de sala de aula, né? E assim, quanto adolescente já passou, né, por a gente, e eu digo a você, vários deles que tentaram suicídio, inclusive. Nenhum deles conseguiu finalizar, né, mas tentativas mesmo, tiveram aqueles que tentaram mais de uma vez, sabe? E a gente pensa nisso, meu Deus, por quê? Tudo isso porque eles não conseguiam lidar com os conflitos emocionais que eles viviam. Veja, um adolescente que ele está passando pela construção da sua identidade, né? Ele está passando pela construção da identidade. Aí, de repente, ele é exposto a coisas que são de adulto, que, como você mesmo está falando, Jonas, às vezes a gente, como adulto, não consegue lidar. É verdade. Porque uma criança, um adolescente, vai saber lidar com esses conflitos. Então, de fato, não consegue. Por isso que, infelizmente, acontece tudo isso. Aí eu penso que a gente precisa cuidar dos nossos filhos, da saúde mental deles, e trabalhar neles a própria inteligência emocional, como lidar com as emoções. Mas eu acho que uma das questões, antes de tudo, é evitar esse tipo de exposição, é evitar, meu filho é criança, então ele tem que ser criança, ele tem que fazer coisas de criança, ele tem que ouvir coisas de criança, ele tem que assistir conteúdos de criança, então ele não precisa estar exposto a esse monte de coisa. Deixa que vai chegar a idade e ele vai viver isso. A gente sabe que a internet tem os algoritmos, né, que Sim, a gente fala muito, sim. né? Imagina uma criança ali com acesso ilimitado, aquele mundo de possibilidades, e que muitas vezes, entre um vídeo que ele está assistindo, né, que é inocente, entre aqueles anúncios, né, de pornografia, né, de vídeos sobre sexo. Né? Não, e o algoritmo só precisa ler uma vez. Então, se a criança acessar uma única vez... Chegou para você. Acabou. Exatamente. Chega pra gente, né? Você faz uma pesquisa, quero comprar um sapato, aí chega um monte de conteúdo de sapato. Às vezes, se a gente fala, né? Eles já entendem. Já escutam. Exatamente. E com certeza já aconteceu com muita gente isso, né? De a gente estar conversando com alguém. De repente no celular já apareceu. Quando você abre o celular, aparece aquilo que tem a ver com aquilo que você estava conversando. Né? Então, parece que a facilidade de expansão é muito maior com o adolescente que com a criança. E o Felca faz essas denúncias, né? Muito velada, muito clara. Sim. Porque se você faz um conteúdo, talvez não viralize tanto quanto o conteúdo de uma criança fazendo uma dancinha. Ou seja, você tem que ver as pessoas, o que é que elas estão consumindo lá na internet. E o que é que elas vão receber para consumir. É isso que elas estão curtindo, elas vão receber isso. O algoritmo vai entregar para ela isso. O que é um perigo. O que é um perigo muito grande. E aí a gente sabe que por mais que se monitore, que coloque aplicativo, a gente sabe que eles vão encontrar formas de driblar, né, esse acesso. Sempre. Né, sempre. E aí o que fazer, né? Porque meio que eu escuto muitos pais, né? Nessa sensação de desespero. E agora, o que é que eu faço, né? Então eu sempre digo, olha, o melhor caminho, se conecte com seu filho, esteja próximo dele, né? Não crie barreiras entre você e ele. Porque quanto mais barreiras tiverem, mais possibilidade vai existir deles burlarem
esse monitoramento, né? E deles entrarem na internet por caminhos e acessarem coisas que você não gostaria que eles acessassem. Eu poderia perguntar para a senhora quais orientações e caminhos para a proteção e, ao mesmo tempo da pergunta, a senhora já deu uma resposta anterior. Eu acho que o maior caminho deve ser essa cumplicidade dos pais, essa derrubada de barreira, né, doutora? Essa conversa aberta, ter o filho como amigo, porque parece que existe uma barreira muito grande. A criança e o adolescente, ele conversa melhor com as pessoas. A Flávia estava dizendo, se sente melhor lá na escola, tá? Às vezes o professor, ele consegue desabafar com o professor, ele consegue desabafar com um coleguinha, ele não consegue desabafar com o pai e com a mãe. Então, é aí que a senhora entra, doutora. E o adolescente... Quando Flávia fala, né, de que eles na escola são de um jeito, em casa são de outro, tem muito a ver também com a necessidade de se sentir pertencente ao grupo, né? Então, aceitação, né? Necessidade de aceitação. Então, eu acabo imitando o que os meus colegas fazem, entrando na onda, né? Porque eu quero ser aceito, né? Porque eu quero assim, me sentir parte ali daquele grupo. Então, por isso que é tão importante a orientação, a conversa, né, franca com os pais, porque não tem pessoas melhores no mundo para orientar os filhos do que os pais, né? Que já viveram, que já têm experiência de vida, né? Que já passaram por dificuldades. Né? Não tem pessoas melhores. E que amam os filhos acima de qualquer coisa. Né? Eu estou muito feliz hoje no programa. Estou recebendo aqui a Flávia Queiroz, que está conversando com a gente aqui no programa. A semana passada, na quarta-feira, dia 27, foi dia do psicólogo. Aí, um dia depois, eu liguei para... No mesmo dia eu liguei para a doutora, mas na quinta-feira, como o nosso programa é gravado, não deu para dar os parabéns para a nossa psicóloga, que está aqui sempre, toda quinta-feira, tirando dúvida das pessoas, disponível para gente. Doutora, parabéns pelo seu dia, tá? Um profissional importante demais, eu diria que necessário, né Flávia? Isso, na nossa vida, né? Principalmente na sociedade que a gente vive hoje, mais do que nunca a saúde mental, né, tá em evidência e a gente precisa com certeza muito de todos os psicólogos, né? É verdade. Então, mesmo atrasado aqui, receba dos nossos ouvintes também um dia feliz, porque o seu dia é todo dia. Eu estava ouvindo uma entrevista essa semana em uma outra emissora com uma psicóloga também, e ela disse uma coisa engraçada, que às vezes as pessoas pensam que o psicólogo tem que ouvir tudo, o psicólogo não chora, não tem sentimento, não tem trauma, não tem problema. É o ser perfeito, né? Tem que carregar tudo isso, e na verdade a gente sabe que também tem lá o seu peso, sua carga, né? Tem os seus traumas e as suas dores. Por isso que a gente precisa fazer terapia, mais do que qualquer outro profissional, inclusive. Imagina. Outro dia eu perguntava para ela se a psicóloga consegue pegar o problema da pessoa. Ela disse... Não é para fazer, né? Mas nós somos humanos, né? Claro. Inclusive, teve gente que já me perguntou, você já chorou numa sessão, né, num atendimento? A resposta é sim. Eu não me debulhei em lágrimas, né? Tentou se conter, né? Desesperado, claro. Mas é um choro que diz, eu tô com você, né? Eu acolho o que você está sentindo, né? E nós somos humanos, claro, né? Claro. Olha, o programa está muito bacana. Nós estamos a 3 minutos do término do programa, porque o assunto é muito bom, o tempo passa e a gente nem consegue perceber. Mas eu vou pedir para a senhora falar já as suas redes sociais. Tem a última pergunta que eu vou pedir para vocês participarem em conjunto, mas vou pedir para a senhora passar as suas redes sociais para que as pessoas que estão em casa possam acompanhar. A Flávia também pode passar as redes sociais dela. E principalmente, gente, olha, se precisar de um conselho, uma conversa, um entendimento, você conversa com a doutora, é sempre importante ter esse contato com ela, tira uma dúvida, vai lá no direct, conversa, vocês me mandam pergunta o tempo inteiro enquanto o programa tá rolando aqui, então vocês têm essa oportunidade, quem tá aqui no YouTube também, de já seguir nas redes sociais, de já acompanhar a nossa querida doutora Liliane Dutra. Pois é, me segue lá, psicóloga Liliane Dutra, então super à disposição para tirar dúvidas, como sempre, né? Então, a gente está aqui para ajudar vocês a acolher com as dúvidas e as dificuldades. Ô, Flávia, passa as tuas redes sociais também. Pronto, eu estou no Instagram, Flávia Queiroz, SN, e podem me acompanhar lá. Sempre posto coisas, né? Como estou estudando psicologia também, sempre posto alguma coisa, né, do tipo. Gosto de postar algumas reflexões também já. Tem alguns assuntos que são super interessantes e eu gosto de falar um pouquinho. Que bom. A última pergunta que eu deixei para a gente poder concluir esse assunto quais responsabilidades da família
E o poder público, doutora? Pois é, eu acho que cada esfera tem as suas responsabilidades, né? Inclusive a escola também, né? Tem também suas responsabilidades. A sua parcela. Mas a família é a primeira instância, né? É onde tudo começa. Então, os pais, né? Eles são os primeiros grandes responsáveis nessa história, né? Como a gente já vem falando, de monitorar, de acompanhar, de estar junto, de conversar, de esclarecer para o adolescente desses riscos, né? Que para eles, às vezes, essa fase também tem muito essa fantasia de que nada acontece, né? Parece que nada vai acontecer comigo, né? Eu sou super-herói ou super-heroína, e não é, né? Então, os pais, ele têm essa responsabilidade de estar junto, né? E quanto mais junto, mais próximo, menor o risco vai ser, né? Dessa exposição. Já o poder público, qual é o papel do poder público? Não, eu acredito que o poder público, ele tem na esfera das leis, né? Eu acredito que quando você responsabiliza também, por exemplo, as redes sociais. Então, quando o governo ele cria leis que responsabilizam também, porque, por exemplo, o algoritmo ele não precisa entregar para crianças. Como é que ele pode controlar? Tá entendendo? Já existem alguns mecanismos que você tem como evitar, por exemplo, a pedofilia nas redes. Ou seja, será que tem como detectar para evitar? Então, eu acredito que a partir do momento que o governo começar a dar em cima das empresas, né, que fornecem as IAs, essa coisa toda, eu acho que nesse sentido, ela pode intervir de alguma forma. Ter um controle maior nesse sentido. Mas não pode ser uma esfera só, tem que ser o conjunto, né? E só para a gente sintetizar tudo isso, muitas das vezes tudo isso é por conta de dinheiro. Também. Tá? É preciso que a gente coloque aqui, porque não precisa passar a mão na cabeça de ninguém, não. Tem pais que são responsáveis, porque eles querem like, eles querem serem conhecidos, mas eles querem o dinheiro que isso vai gerar. Então, mesmo com o risco que meu filho está correndo, eu estou pouco me lixando. Né? Infelizmente, né? A gente sabe que tem disso, né? E que eu acho que o amor, o cuidado, o zelo que você tem pelo seu filho, ele deve estar em primeiro lugar sempre, né? Porque não tem dinheiro no mundo que pague, né, quando você vê o seu filho com algum problema de saúde mental, né, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Tem que pedir a produção desse programa para colocar para 1 hora, porque já estou vendo que meia hora não está dando para a gente abordar tudo aquilo que a gente quer, e eu tenho certeza que você que está em casa, você que está no YouTube, deve ter gostado muito, né, desse bate-papo de hoje, e eu quero já agradecer a você, Flávia, convidá-la para voltar aqui no programa, para a gente conversar, voltar mais vezes, né, vai colaborar muito com quem está em casa, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né? E esses bate-papos são maravilhosos. Então, pode convidar que eu volto. Doutora, a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a senhora vai estar ao vivo aqui no nosso estúdio da Camará para conversar com você, Maria, e conversar com tantas outras Marias que não perdem esse programa, que ficam atentas para ouvir. Então, próxima semana a gente volta. Voltamos. Se Deus quiser, estaremos aqui. Quero também agradecer minha amiga Flávia, né? Ela vai vir com certeza mais vezes, né? Eu digo a ela que a gente já somos parceiras, né? Em breve seremos colegas de trabalho, né? E a gente se identifica muito, né? Verdade. Assim, em muitas coisas. E é muito já está pronta para dividir o programa com a gente, né? Sim. Muito obrigado a você que está em casa, você que está no YouTube, muito obrigado. Semana que vem tem mais um pouco aqui de doutora Liliane Dutra na Camará FM. Daqui a pouquinho eu volto no rádio, trazendo mais informação para você aqui na Camará FM. Fique ligado com a gente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, estamos de volta aqui na Camará FM. E a você do YouTube, muito obrigado pela sua audiência.